Tava legal a musiquinha. Irmãos queridos, bom dia mais uma vez. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical que nós estamos falando, onde nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse. E nós estamos então na terceira sessão deste livro, lembrando que ele se repete 7 vezes, então nós estamos na terceira sessão. A primeira é a parte das igrejas, a segunda a parte dos selos e a terceira é a parte das trombetas, que é onde nós estamos. Vai do capítulo de número 8 até o capítulo de número 11, tá certo? Então nós vamos trabalhar hoje especificamente o capítulo de número 10. Nós vamos fazer a leitura dele, depois nós vamos orar, e aí passamos ele então verso a verso para que possamos entender melhor do que o capítulo nos trata, né? Hoje, esse capítulo ele é bastante... Como é que eu posso te dizer? Ele é bastante diferente do que nós temos visto até então. Ele vai fazer uma mudança muito significativa, muito brusca, inclusive. E então, eu peço que você preste bastante atenção para que a gente possa extrair o máximo do texto e possa não perder de vista aí os significados e sentidos daquilo que a palavra de Deus traz para nós. Então, Vitor, por gentileza, leia para a gente lá do versículo 1 ao versículo de número 11, por favor, do 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Acho que é só isso, Vitor. Isso, pulei, né? Só até 11. Até os línguas e reis, perdão. Uhum. Fique tranquilo. Vamos orar então, irmãos? Você viu que o texto de hoje é complexo. Vamos lá. Deus bondoso, obrigado, Deus, pela tua palavra. Palavra essa que nos desafia ao entendimento, que nos desafia ao estudo, que nos desafia ao pensamento daquilo que o Senhor tem inspirado o apóstolo João a nos falar. Obrigado a Deus porque a tua palavra de fato não é apenas uma palavra que fala de coisas vãs e meras como os livros dessa terra, mas ela fala de coisas espirituais, coisas eternas, de coisas que ainda não aconteceram, coisas que ainda estão por vir. E o Senhor é um Deus de mistérios, e esses mistérios são revelados na sua palavra. E aí nós podemos então compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer, aquilo que o Senhor quis dizer aos irmãos do passado, mas aquilo que o Senhor também quer dizer para nós e para os irmãos do futuro. Nós agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos encaminhe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, entendimento, instrução, para que possamos entender a tua palavra, saber dos contextos que ela traz, daquilo que ela demonstra para nós, aqueles recônditos que tratam dos mistérios do Senhor. Fala conosco, nos inspira, nos demonstra, Deus, a partir da tua palavra, aquilo que é de fato a tua vontade. E ao conhecermos e contemplarmos a vontade do Senhor,
nós podemos então nós possamos também colocar a sua vontade em prática nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos da sua ajuda. Precisamos que o teu Espírito ministre no nosso coração muito além do entendimento, do conhecimento e da erudição. Fala conosco, é o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então você reparou, nós vamos fazer a leitura de verso a verso, mas antes eu quero que você preste atenção em algumas coisas. Você lembra que quando nós estudamos os selos, nós tivemos então a oportunidade, depois do 6º selo, de ter um intervalo, aquilo que nós chamamos de interlúdio, né? Um intervalo que demonstra alguns outros pontos de vista, alguns outros elementos que são tratados e demonstrados para nós antes da abertura do 7º selo e antes do toque da 7ª trombeta ou antes do 3º ai que a águia fala, né? Nós sabemos que essa águia que aparece lá, alguns capítulos anteriores, principalmente ali no capítulo de número 8, essa águia aparece e ela traz 3 ais, né? Nós então vimos 2 ais e agora falta o 3º. Então nós estamos nesse intervalo entre uma coisa e outra. O período deste intervalo, nós não temos condições de saber exatamente qual é, ou se ele é um período de intervalo contínuo, ou seja, que ele vai da primeira vinda de Cristo até a segunda, ou se ele é um período mais cauteloso, ou seja, um período definido, determinado, que tem um tempo específico para acontecer em algum momento entre esses 2 momentos, né? A primeira vinda de Cristo e a sua segunda. Então, nós podemos pressupor, a partir dessa falta de informações, a partir dessa falta de informações, nós conseguimos pressupor que esse período ele se dá durante a pregação do Evangelho. Ou seja, durante todo o período que nós tivermos a oportunidade de pregar o Evangelho, nós estamos falando exclusivamente desse texto, tá? Esse texto também é específico não apenas para os pastores, profetas, aqueles que de fato têm a responsabilidade de pregar o Evangelho, mas ele é para todos os crentes, porque afinal de contas, todos nós somos responsáveis pela proclamação do Evangelho, por pregar o Senhor Jesus, por falar de Cristo Jesus. Então, ele é para todos nós. Tá? Esse texto é muito representativo, então você vai ver que existem elementos simbólicos que querem dizer muitas coisas ao mesmo tempo. E quando o texto é muito simbólico, você sabe que os elementos eles se misturam com outras coisas e trazem então muitas possíveis interpretações. Mas todas essas interpretações elas precisam ficar à mercê daquilo que os nossos irmãos lá das 7 igrejas da Ásia Menor podiam compreender. Tá? Então, nós vamos ver muita coisa do Antigo Testamento aqui, nós vamos ver muitos elementos que parecem muito naturais, no sentido de elaborarem muito a natureza, como que as coisas funcionam, né? Brilhava como sol, arco-íris, colunas de fogo, era envolto de uma nuvem, né? Vestido de nuvem esse anjo e tal. Então todos esses elementos vão aparecendo para nós como elementos que são trazidos do Antigo Testamento e são apresentados como instruções daquilo que o Senhor tem para nos demonstrar e nos ensinar a respeito da sua palavra. Então vamos, a partir desses elementos, vamos dar uma lida só no versículo de número 1, e aí nós vamos ver o que o texto nos traz e vamos destrinchar esse texto todo numa forma mais simples, para ver o que a gente encontra nele de lições e o que a gente pode aplicar para as nossas vidas. Leia lá para nós, Vitor, o versículo de número 1 só. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. Legal. Então vamos destrinchar isso aqui. Outro anjo. Tá? Então, o elemento agora que nós estamos é o planeta. Tá? João estava em algum lugar do nosso mundo, né, vendo aí alguma estrutura natural do nosso mundo,
E a partir desta estrutura, deste lugar, desse local onde ele estava, ele vê então um outro anjo forte. Por que, que o texto traz essa visão para nós de outro anjo? Né? Ele trata outro anjo forte. Porque nós já vimos várias aparições lá no capítulo de número 9 de anjos. Nós temos os anjos que estão tocando a trombeta, nós temos o anjo que estava com o incenso, né, com as orações dos santos, nós temos o anjo que fala para libertar os 4 anjos, como nós vimos no capítulo anterior. Então nós temos muitas aparições de anjos aqui. Né? O Senhor está usando muitos anjos para atender a sua vontade, os seus desígnios. Né? Agora nós vemos então um outro anjo. Então, de todos aqueles que apareceram, este é outro anjo que aparece. Alguns historiadores e comentaristas bíblicos vão tentar traduzir para nós que esse outro anjo, ele é ou o próprio Senhor Jesus, ou ele é, na verdade, não um anjo físico, mas uma alegoria de Cristo, tá? Um tipo de Cristo, por causa dos elementos dos quais esse anjo ele é formado. Agora, nós não podemos compreender este anjo como o próprio Senhor Jesus, ainda que esses elementos tragam para nós demonstrações de Cristo, né? Mas nós não podemos entender ele como o próprio Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, ele é apresentado como figuras mais elevadas do que anjos. Tá? Então aqui é muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais preciso textualmente, que nós entendamos então este anjo como outro anjo qualquer, tá? Um anjo forte, poderoso, pode ser aí não um soldado talvez, mas uma hierarquia maior, mas de fato ele é um anjo apenas, e não o próprio Senhor Jesus. No entanto, este anjo ele é especial, ele é diferente dos anjos que apareceram nos outros elementos, né, nos outros capítulos, até porque esse anjo ele é descrito de uma maneira muito mais especial. Ele não é apenas descrito com asas, ele não é descrito daquela maneira mais tradicional. Né? Ele então é traduzido com elementos da natureza. Esse anjo parece ser até formado pelos elementos da natureza. Tá? Então isso é muito interessante de a gente olhar para isso e perceber aquilo que o texto quer dizer para nós por causa do seu contexto. E qual que é o contexto que nós temos aqui? O contexto é da pregação do Evangelho. O texto todo está falando para nós sobre a pregação e a proclamação do Evangelho de Cristo. Sobre essa expansão do Evangelho por toda a terra, por todas as tribos, todos os povos, todas as línguas, todas as raças, todas as nações, todos os reis. Né? Então o texto está falando sobre a pregação do Evangelho. Todos os elementos que aparecem então no texto precisam demonstrar e apontar para nós sobre a pregação do Evangelho. Então vamos dar uma olhadinha na descrição desse anjo. Então vi um anjo forte, né, um outro anjo forte, poderoso, grande, você pode traduzir aí várias palavras nesse sentido. E esse anjo ele era diferente dos outros. Então quais são os elementos que esse anjo tem? O primeiro é que esse anjo ele era vestido de nuvem. Não é isso que o texto diz para nós? Ele era coberto ou vestido, ou estava em volta desse anjo, tinha uma nuvem. Onde que nós vemos o elemento da nuvem? Nós vemos no Antigo Testamento, principalmente quando o povo de Deus estava no deserto. Então você se lembra que para refrescar o povo durante o dia no deserto, o Senhor se utilizava de uma nuvem, né? Uma coluna de nuvem. Então o Senhor tapava ali o sol e fazia com que o sol naquele momento se tornasse menos castigante no deserto, e aí o povo então passava tranquilo pelo deserto, de certa maneira, né? Ou pelo menos mais tranquilo do que deveria se o sol tivesse a pena. Nós também vemos o elemento da nuvem, esse elemento de mistério. A nuvem quer representar essa ideia de mistério, né? De algo oculto, de algo que precisa ser revelado. Então nós podemos ver isso também nas tábuas da lei, quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Tá? Nós podemos olhar esse elemento também ali, de nuvem, de mistério. Nós vamos olhar esse elemento da nuvem aparecendo diversas vezes por meio dos profetas, nas visões que eles tiveram das nuvens que aparecem ali. Né? E
toldam a visão daqueles que estão olhando para o Senhor. Muitas vezes o Senhor se utilizou de nuvem ou de uma fumaça para ocultar a sua própria presença, o seu rosto, a sua forma, de modo que as pessoas pudessem então contemplar a figura do nosso Deus, só que ainda que limitada. E essa figura então do nosso Deus poderia ser contemplada por pecadores. De caso contrário, nós poderíamos então morrer ao contemplar a figura de Deus. Então, o Senhor sempre se oculta em uma nuvem. Então, Deus usa este elemento da nuvem para quê? Para demonstrar que o Evangelho, ele é misterioso para aqueles que não o conhecem. Ele é misterioso para aqueles que não o contemplam, para aqueles que não vivem o Evangelho, para aqueles que não conhecem o Evangelho. O Evangelho, então, é misterioso. Tá? E ele oculta aparentes segredos, o que para nós é totalmente racional, para nós é totalmente visível, totalmente translúcido. Para aqueles que olham por fora, né, ou de fora, sempre vão reparar o Evangelho como algo misterioso, né, os grandes mistérios de Deus que estão ocultos. Mas estão ocultos para quem não conhece. Para nós que conhecemos o Evangelho, os mistérios de Deus estão revelados, ou pelo menos aqueles que o Senhor escolheu revelar. O que ele não escolheu, infelizmente, nós não temos como saber. Então, nós temos o primeiro elemento, é a nuvem. Esse anjo estava vestido de nuvem, a demonstrar que parte desse anjo estava oculto. Tá? Segunda coisa que aparece para nós é que por cima da cabeça desse anjo tinha um arco-íris. E o arco-íris é fácil, não preciso ficar me delongando muito no arco-íris. O arco-íris é um elemento que representa para nós a aliança que Deus tinha com o seu povo, né, que Deus tem com o seu povo. O arco-íris foi o primeiro elemento natural usado para construir e conceber a aliança, lá com Noé, você lembra bem, né? Choveu, e aí então nós temos o arco-íris aparecendo para nós, e esse arco-íris é um símbolo da primeira aliança que Deus fez conosco, e ele então aparece mais uma vez, e diversas vezes, né, todas as vezes que aparece o trono de Deus, a figura do trono de Deus, nós vamos então contemplar que no trono de Deus, ou em volta do trono de Deus, tem o elemento arco-íris. O arco-íris aparece mais uma vez. Toda vez que o arco-íris aparece, ele está remetendo para nós a respeito da aliança de Deus. Então, toda vez que nós falamos sobre a palavra de Deus, nós também estamos falando sobre a aliança que o Senhor tem com o seu povo. Afinal de contas, essa aliança que Deus tem conosco, ela é revelada para nós por meio da palavra. E é revelada aos ímpios, aqueles que não conhecem o Senhor ainda, por meio da sua palavra. Tranquilo até aqui? Esse elemento é fácil, né? Não tem muito mistério a respeito da nuvem. Agora, o rosto desse anjo, ele era como o sol. Isso significa para nós, esse elemento aparece lá com Moisés também, né? Da onde que João tira esse elemento é lá de Moisés. Então, o que João estava vendo é algo inexplicável para nós, mas ele tenta explicar a partir dos textos do Antigo Testamento. Um destes textos é aquele que podemos chamar assim de profeta, o profeta Moisés foi até o Senhor. Ele então vê o Senhor de costas, passando por uma fenda nas montanhas, e a partir disso, quando ele desce para falar com o seu povo de novo, nós sabemos então que o povo não conseguia olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto dele estava coberto como se tivesse coberto pelo próprio sol. Tá? O rosto dele estava brilhando. Isso é lógico, é uma questão que de fato aconteceu, isso é uma realidade, só que essa realidade demonstra aquilo que acontece quando nós contemplamos de fato, né, a profundidade, as maravilhas, a eternidade, a santidade, a pessoa, o caráter de Deus. Nós então somos transformados. É claro que nesse elemento aqui de Moisés, ele foi de fato transformado de uma maneira miraculosa, isso foi um milagre, foi algo extraordinário que aconteceu, mas você sabe muito bem que todas as vezes que nós contemplamos as maravilhas do Senhor, quando nós contemplamos a palavra do Senhor, nós então precisamos ser transformados por essa palavra. Ao ler a Bíblia, nós precisamos ser mudados. É isso que o texto está nos dizendo. Quando nós contemplamos a palavra de Deus, e um dos elementos desse anjo é a contemplação da palavra de Deus, nós então
podemos enxergar o Senhor, ainda que de maneira limitada. Ao enxergar o Senhor, nós então somos transformados, nós somos impactados, nós somos mudados. As coisas velhas se passam, eis que tudo se fez novo, como diz em 2 Coríntios 5,17. Então, este elemento de demonstrar aqui para nós, demonstra que a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, nós somos transformados. E ao sermos transformados, nós podemos então ter a mesma sensação que Moisés teve quando contemplou as costas de Deus. Só que agora nós podemos vislumbrar o Evangelho como um todo. Moisés pôde contemplar apenas as costas de Deus, e isso já o transformou profundamente. Nós podemos contemplar todo o Evangelho, tanto no Antigo quanto do Novo Testamento, e por isso nós então temos ainda mais elementos para nos aproximarmos de Deus e sermos pelo próprio Senhor iluminados por Ele. A palavra de Deus vai nos dizer que lâmpada para os nossos pés é o Evangelho, é a palavra de Deus, luz para o nosso caminho. Então, essa luz que o anjo traz no seu rosto, demonstra também a luz, o farol, que é o Evangelho para todos nós. E não só para nós como indivíduos, mas também para nós como nação, como povo, como raça, como seres humanos vivendo juntos. Então, este elemento aparece aí para nós como a luz. E aí nós temos, por fim, um último elemento aqui no anjo, que são as pernas, né? As pernas do anjo eram como colunas de fogo. Mesmo elemento que aparece lá no deserto, à noite, né? Se de dia nós tínhamos uma coluna de nuvem, à noite nós tínhamos uma coluna de fogo, que fazia com que o deserto pudesse ficar um pouquinho mais quente, e aí então, lembre-se, né, que o deserto durante o dia é extremamente quente, só que à noite ele é extremamente frio. Chega a ponto, às vezes, de passar de 0 graus, né? Então, fica a menos 0 graus ali. Então, muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. Era preciso que houvesse, né, um elemento ali que pudesse trazer um calor temporário para o povo de Deus. Um alívio temporário desse frio, e isso era feito pela coluna de fogo. Só que nós podemos, então, olhar que os pés do Senhor Jesus, quando são traduzidos para nós lá no capítulo 1 de Apocalipse, os pés de Cristo eles eram como o latão polido, lembra disso? Né? O cobre polido. Então, nós podemos contemplar a mesma descrição, só que agora de fato como colunas de fogo. Então quer dizer que onde o Evangelho vai, ele pode estar então pisoteando o pecado, a iniquidade, as transgressões dos homens. Onde o Evangelho vai, ele está sempre causando mudança, movimento. Ele sempre está trazendo ali elementos de mudança, tá? Elementos de fogo. Onde o Evangelho faz, ele queima os corações. Então nós podemos olhar para essas pernas do anjo como coluna de fogo e podemos então perceber que o Evangelho ele sempre leva o fogo, ele também leva a justiça, ele leva a verdade, ele leva as boas novas do Evangelho, mas ele também traz justiça para aqueles que não o contemplam, para aqueles que não se submetem ao Evangelho, aqueles que não creem no Evangelho, aqueles que não creem na Boa Nova. Então o Evangelho também é como o fogo, mas ele também é como o fogo para nós, porque nós estamos sempre incendiados pelo seu poder. E incendiados pelo poder do Evangelho, incendiados pela palavra de Deus, nós então saímos pelo mundo para proclamar este Evangelho. E aí nós temos o primeiro versículo. Tranquilo até aqui, irmãos? Muito complicado? Acho que até ficou mais tranquilo, né, agora. Vamos ao 2? Vitão, lê para a gente lá. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Legal. Então aqui é bem simples. Embora pareça complicado, é bem simples. Só deixa eu traduzir aqui para os irmãos. Primeira coisa, vamos começar porque ele tinha um pé no mar e um pé na terra. Isso demonstra para nós, primeiro, que esse anjo era grande. Era um anjo grande, poderoso. Né? Segunda coisa que demonstra para nós. Já que nós estamos falando do Evangelho, isso demonstra para nós que o Evangelho ele precisa acontecer tanto por terra quanto por mar. Então o que nós estamos demonstrando? O que o texto está demonstrando para nós? Que o Evangelho ele chegará a todos os cantos do planeta. Seja pela terra, seja pelo mar, não importa. O Evangelho sempre está avançando.
Detalhe aqui que, já que o pé do anjo estava sobre a água, como ele era como coluna de fogo, essa água não tem o poder de apagar o evangelho. Não tem poder de apagar a perna do anjo, né? Ele sempre está em chamas ali. Então isso demonstra para nós que o evangelho sempre está em avanço. O evangelho sempre está avançando. Por terra, por mar, nos 4 cantos da terra, o evangelho sempre está avançando. Sempre está em avanço. Tá? Isso precisa ficar claro para nós. Agora, vamos traduzir esse livrinho. Esse livrinho é um problema bastante considerável. Eu não sei porquê, eu nunca conversei com nenhum tradutor bíblico direto, mas eu não consigo compreender por que eles traduziram a ideia do livro, desse elemento que está ali na mão do anjo, né, como um pequeno livrinho, porque não é um livrinho. Não é um livrinho. Tá? Não tem nada a ver com um livro isso daqui. Eu acho que eles traduziram, aí a minha interpretação do trabalho deles, né? Eu acho que eles tentaram traduzir para algo que é mais claro para nós, porque a gente entende o que é um livrinho. É um livro pequenininho, a gente consegue compreender o que é. Só que eu acho muito insuficiente traduzir como livrinho, porque é claro que para nós fica claro, mas daqui a pouco alguém vai traduzir, então era um celular que ele tinha na mão, um tablet, fica estranho. Fica esquisito traduzir a Bíblia para elementos mais compreensíveis o tempo todo. Então, o que ele tinha de fato na mão? Ele tinha um rolo de pergaminho, um pedaço de papel, de papiro no caso, né? Então, na época, os livros, os textos, eles não eram escritos como um livro, com páginas, que hoje nós podemos virar as páginas. Não, ele era um rolinho de pergaminho, que você tinha que desenrolar ele. Era isso que o anjo tinha na mão. Então ele tinha um pequeno rolinho. Aí faz sentido. Você pega o rolo, desenrola ele, você pode rasgar esse rolo e você pode comer. Aí faz mais sentido. Mas você não consegue comer um livro. É bem mais difícil, né? Bem mais complicado. Então eu acho que deveria ser traduzido aqui como pergaminho de fato e não traduzido como um pequeno livro. Tá? Mas isso é questão minha, né? Particular minha. E como teólogo que sou, acho que o elemento, né, pergaminho não é um negócio assim que ninguém conhece. Talvez umas pessoas mais simples, pessoas que talvez não tenham o mesmo conhecimento que nós temos, talvez você precise explicar para elas o que é um pergaminho. Mas eu ainda acho que seria melhor traduzido como pergaminho. Então o anjo tinha na mão um pequeno rolinho de pergaminho. Esse rolinho podia ser aberto, né, e ele é desenrolado, e ele provavelmente era apenas uma folha. Tá? E não, de fato, um livro grande que precisasse de um grande esforço para comer. Mas era um rolinho. Pode-se dizer um recado, um bilhete, vamos chamar assim. Né? O que era esse elemento? Então, o que é esse rolinho que ele tinha na mão? Era a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus. A palavra de Deus que pode ser devorada por nós, né? Que pode ser engolida por nós. Nós vamos entender isso mais para frente. Mas o que, de fato, o anjo tinha na mão é um elemento da palavra de Deus. Uma demonstração que esse rolinho significava. É um símbolo que demonstrava a palavra. Então o anjo tinha na mão a palavra de Deus. Não precisa nem me delongar muito aqui, né? Porque, de fato, é muito claro. O anjo tinha na mão um rolinho. Esse rolinho era a palavra de Deus, e esse rolinho, que é a palavra de Deus, está em constante movimento, e ele está em expansão, seja pela terra ou seja pelo mar. Deu para entender? Fácil esse, né? Esse foi fácil. Vamos ao 3. E gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Legal. Então aqui nós temos a fala. Primeiro que o anjo, ele deu um grito em alta voz. Tá? Rugindo como leão. O elemento leão, você conhece, é o leão da tribo de Judá. Volta e meia, nós somos trazidos a esse elemento que representa, de certa maneira, o Senhor Jesus. Por isso que muitos comentaristas dizem que esse anjo, ele na verdade é o próprio Senhor Jesus aqui, mas não faz sentido, né, porque nós estamos colocando que é um anjo. Então, se a palavra de Deus aqui precisasse falar de Cristo, ela não ia traduzir ele como um anjo, ela ia traduzir como alguém, como um homem, um cordeiro, alguma coisa mais... alguma coisa maior do que um anjo. Como é um anjo aqui, então nós podemos considerar que de fato nós estamos falando de um anjo poderoso, forte, muito significativo, mas ainda assim um anjo de fato. Tá?
Então vamos lá, o anjo ruge como um leão. Aqui ele não fala ainda nada, né? Nada muito específico, mas esse anjo então, ele desperta 7 trovões. Esses 7 trovões falam também, né? Durante, né, no meio desses trovões ali, podiam se ouvir vozes, ou vozes que eram semelhantes ao rugido do trovão. Então vamos, da onde que surge isso daqui, né? Você lembra muito bem que esse elemento do trovão, nós já explicamos muitas vezes, ele aparece no trono de Deus, ele representa sempre a voz de Deus falando. Então o anjo tem a sua voz própria, ele ruge como um leão, ele tem uma voz forte, poderosa, beleza? Cheia de autoridade, mas a voz de Deus aparece aqui para nós como 7 trovões. O que João quer dizer com 7 trovões? Não é necessariamente que 7 trovões estavam, né? Mas ele quer dizer algo completo, algo realmente grandioso. Então lembre-se que o número 7 tem um sentido de completude, e a partir do momento que o 7 aparece, ele está demonstrando essa completude, essa perfeição da voz. Então nós podemos entender que os 7 trovões significa a perfeição, né? O estabelecimento completo, a completude, a perfeição da voz do nosso próprio Deus, que é, nesse caso, maior do que o anjo. Se a voz dos 7 trovões é maior do que o anjo, nós podemos entender então que esse elemento demonstra claramente para nós que esse anjo não era o próprio Senhor Jesus, mas era um anjo de fato. Tá? Agora, esse anjo, ele também tinha uma voz poderosa, potente. Né? Quem sempre está com a palavra de Deus tem que ter uma voz potente. Não necessariamente a voz física, né? Mas a voz da pregação do Evangelho. O Evangelho é poderoso. Não a voz do pregador, mas o Evangelho é poderoso. E não importa quem esteja pregando, mas o Evangelho, ele é poderoso por si só. Ao ouvirmos o Evangelho, nós estamos ouvindo a própria voz de Deus. E esta voz de Deus, ela é sempre poderosa. Não importa pelos lábios de quem, né, pela garganta de quem ela está sendo traduzida, ela está sendo proclamada, mas a voz de Deus, ela é sempre poderosa, ela é sempre potente. Tá? Então é nesse sentido que o anjo fala. E o trovão também fala. Agora, o que esse trovão fala, o que o anjo fala, e é isso que nós vamos compreender a partir de agora no versículo de número 4. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Legal. Então, você tem que lembrar que João, ele estava tomando notas do que estava acontecendo. Provavelmente ele devia estar aí com uma pena, caneta, não sei se era algo espiritual, eu não sei qual que era a forma que ele estava escrevendo, mas ele de fato estava demonstrando para nós que ele estava tomando notas do que estava acontecendo ali. Ele estava relatando isso em texto. Só que, infelizmente, nós não vamos saber o que os 7 trovões falaram. Não tem como a gente saber, porque as próprias vozes dos trovões disseram que não era para João relatar, não era para João escrever o que eles falaram. Então nós não vamos saber o que eles falaram. Tá? E aí, infelizmente, a gente não pode nem tentar demonstrar ali, não, talvez eles tenham falado algo sobre a hora que Jesus virá, talvez ele tenha falado sobre alguma coisa relacionada à pregação do Evangelho, o que deveria ser pregado, onde o Evangelho devia ser pregado, quando que nós deveríamos parar de pregar o Evangelho. Ele não fala, ele não diz isso para nós. Então, se não diz, a gente não pode fazer especulações. Tá? Nós sabemos que alguma coisa foi dita para João, algum mistério ali foi dito para João a respeito do Evangelho, a respeito do livrinho, a respeito do anjo, a respeito de alguma coisa. Mas nós não sabemos o que foi dito. O próprio Deus está dizendo para João, olha, não fale, não escreva, não diga o que nós estamos falando aqui agora, porque isso aqui ainda não é para ser dito, ou não é para ser dito jamais. Então não escreva. E aí João para então de escrever, né? Ele não relata o que ele ouviu
desses 7 trovões, dessa voz de Deus, esse momento que Deus falou, ele não relata para nós. Então nós não vamos saber o que foi dito, né, infelizmente. Mas o que a gente pode dizer? Nós podemos saber que a voz de Deus, ela fala de uma maneira particular. E ela fala de maneira particular com cada um de nós. Essa maneira particular que Deus fala conosco, não pode, irmãos, em hipótese alguma, ser algo que está fora da palavra. Deus não fala fora da sua palavra. Mas Deus sempre está falando conosco, dentro da sua palavra. Ele sempre está falando conosco usando elementos da sua própria palavra. Então Deus fala. E algumas vezes que Deus fala conosco são misteriosas para nós. Às vezes Deus diz sim para algumas coisas, às vezes Deus diz não, às vezes Deus diz espere, né, ainda não é a hora. Mas o tempo todo Deus está falando conosco. Só que muitas coisas do que Deus fala conosco, do que nós estamos entendendo e compreendendo da fala de Deus, ela não pode ser falada para outras pessoas, porque é um mistério que diz respeito apenas a nós. Né? Você já viu aquelas pessoas que gostam de revelações, de falar, olha, eu acho que Deus falou comigo aqui sobre isso, Deus tem falado sobre aquilo. Às vezes, pode até ser verdade algumas coisas. Mas, se Deus falou com você, Ele falou com você. Não é para os outros. Ele falou com você. Então, o que Deus está falando com você, guarde para você. Porque Deus está falando apenas com você. Deu para entender até aqui? Fácil, né? Infelizmente não tem muito o que entender, porque ele não explicou para nós o que falou, né? Fazer o quê? Mas vamos para o versículo 5 e vamos ver o que a gente tira dele. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Legal. Aqui não tem muita coisa que a gente pode explicar. A gente pode traduzir mais uma vez aquele elemento de que esse anjo não é o próprio Senhor Jesus, porque ele levanta a sua mão direita para o céu. Isso significa que ele está prestando homenagens, ele está dando louvores. Toda vez que a mão direita é levantada, nós estamos falando sobre o sentido do louvor. Então esse anjo está levantando a mão aos céus em sentido de submissão, de adoração, de louvor, aquilo que a voz falou, né? Aquilo que os 7 trovões falou. Então ele está prestando homenagem, está prestando louvor. Aqui não tem nada que a gente possa dizer além disso, né? O anjo levantou a sua mão ao céu e ele então presta reverência, presta louvor ao Senhor. E você sabe muito bem que Jesus não presta louvor, ele não levanta a sua mão ao Senhor, porque ele faz parte da Trindade. E levantar a mão significa um ato de submissão. Tá? Então, o Senhor Jesus aqui, ele já está glorificado. Então, ele não pode demonstrar esse ato de submissão, a não ser que esse anjo estivesse se submetendo a ele mesmo, tá? Ao próprio Senhor Jesus. Então, nesse sentido, nós podemos entender mais uma vez que esse texto demonstra para nós mais um elemento de que nós estamos falando aqui de um anjo, e não do próprio Senhor Jesus. Tá? Então, o anjo levanta a mão, ele vai dizer alguma coisa, ele vai falar alguma coisa. Vamos ver o versículo 6. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora. Legal. Então, o texto vai demonstrar para nós que ele vai jurar pelo Senhor, ele vai então louvar o Senhor, e ele vai dizer então, já não há demora. Né? O tempo chega, o tempo é chegado, o tempo está à porta. Né? Várias versões de Bíblias aí vão trazer uma fala diferente sobre esse último pontinho ali. Né? Mas se já não há demora, então nós estamos de fato falando sobre a proclamação do Evangelho. Então já não há demora, é a hora de pregar o Evangelho. É a hora do Evangelho ser expandido, de ser proclamado. A volta do Senhor Jesus precisa ser dita. O Evangelho, a salvação, precisa ser proclamada, ela precisa avançar, precisa estar em movimento. Então essa é a hora que o anjo está dizendo para nós. Chegou a hora do Evangelho estar em movimento. Então o Evangelho precisa estar em movimento. Onde que vai ser feita a pregação do Evangelho? Em todo o mundo. Quando vai ser feita a pregação do Evangelho? Durante o tempo que as trombetas estão sendo tocadas. Porque lembre-se que as trombetas são tocadas para juízo dos
ímpios, daqueles que não creem no Evangelho. Então, este interlúdio, esse intervalo, está falando para nós que o Evangelho precisa ser pregado durante o tempo em que as trombetas estão sendo tocadas, para que os ímpios possam se arrepender. Porque se os ímpios não se arrependerem, no toque das 6 trombetas e no soar dos 2 ais da águia, então quando chegar a hora do 3º ai e da 7ª trombeta, não haverá mais possibilidade de arrependimento, não haverá mais proclamação do Evangelho. Tá certo? Então, a partir disso, o Evangelho precisa ser proclamado, ele precisa avançar. Então, chegou a hora da expansão do Evangelho. E aí agora, então, o Evangelho precisa ser proclamado. Tudo que nós vimos até aqui foi um interlúdio, uma demonstração da necessidade e da forma espiritual que o Evangelho é conduzido. Agora, nós vamos ver como que o Evangelho se ressoa para aqueles que vão proclamá-lo. E aí nós vamos ver o versículo de número 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então você viu aí que vai haver o toque da 7ª trombeta. O 7º anjo vai tocar a sua trombeta. Quando ele tocar a trombeta, o mistério de Deus estará revelado. Se o mistério de Deus estará revelado, significa que a palavra de Deus estará cumprida. E aí então, se a palavra de Deus está cumprida, não há mais necessidade da pregação do Evangelho. Se não há mais necessidade da pregação do Evangelho, não há mais tempo para o arrependimento. Então virá, de fato, a concretização do juízo de Deus para aqueles que não se arrependerem. O Senhor prega a sua palavra, ele proclama a sua palavra, ele dispersa o Evangelho pelo mundo por meio dos profetas. Quem são os profetas de Deus? No Antigo Testamento são os profetas de fato, mas o texto está demonstrando para nós que todos aqueles que são proclamadores, todos aqueles que levam o Evangelho, todos os que pregarem o Evangelho, portanto, todos os crentes, são profetas do Senhor. Ele falou antigamente pelos seus profetas, mas ele continuará falando pelos profetas, não agora profetas no sentido que vão revelar novos fatos sobre o Evangelho, mas os profetas que vão proclamar o Evangelho que já está revelado. Deu para entender até aqui? Fácil, né? Esse foi até tranquilo. Vamos ao 8? A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Legal. Agora, nós temos então a ideia, demonstrando para nós que agora é com os homens. Primeiro nós vimos o anjo, primeiro nós vimos as vozes, nós ouvimos o mistério de Deus, nós sabemos que vão acontecer coisas, mas agora é responsabilidade dos homens. É nossa responsabilidade proclamar o Evangelho. É isso que o texto está dizendo para nós. A responsabilidade de proclamar o Evangelho é nossa. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o Evangelho. Nós temos que pegar esse rolinho que está na mão do anjo. É lógico que isso é um elemento simbólico para demonstrar que nós vamos tomar aquilo que já foi revelado pelo Senhor Jesus, já foi revelado por Deus no Antigo e no Novo Testamento. Agora todos os elementos da palavra estão cumpridos, estão à nossa disposição, estão à disposição da igreja, e agora cabe então à igreja tomar esse Evangelho e então proclamá-lo. Tá? É isso que o texto está dizendo para nós. Vá até o anjo, peça o Evangelho, peça essa palavra, ele vai te dar, e aí então você deve... Bom, nós vamos ver o que vai acontecer agora com esta palavra aqui, tá? Vamos ao 9? Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Legal.
Agora, nós então tomamos o Evangelho. Nós pegamos o Evangelho e nós vamos então proclamar o Evangelho. O elemento que a palavra de Deus, o símbolo que a palavra de Deus usa para tomar o Evangelho é devorá-lo, comê-lo, né? Colocar para dentro. É isso que está dizendo. O Evangelho, ele foi por muitos anos trabalhado como se ele estivesse fora, né? Em estrutura de fazer, como era no Antigo Testamento. Você fazia, agia, e então você tinha o Evangelho pela ação. Quando o Senhor Jesus vem, ele vai então traduzir o Evangelho, aprofundando esse Evangelho para o coração. Então você lembra, um dos mandamentos é: não adulterarás. Se não é para adulterar, o que você não podia fazer? Você não podia ir lá e fazer o adultério, consumar o adultério. O Senhor Jesus então tira o texto da ação, do fazer, e agora ele traz para dentro do coração, para o sentir. Então, todo aquele, porém, que pensar em uma mulher desse sentido, ou no homem desse sentido, né, no sentido de adultério, então já está adulterando, já está pecando. Então Jesus tira do elemento do fazer e ele traz para o elemento do coração, ele traz para a interiorização. Isso também funciona com a palavra. Ou seja, antes a palavra era só pela prática, agora ela precisa ser trazida para dentro de nós. Essa mudança, a mudança que o Evangelho faz, a transformação, todo o impacto do Evangelho, ele deve ser trazido para dentro, para o coração, para o interno de nós. Ele tem que nos mudar por dentro e não apenas por fora, pelas atitudes visíveis, mas ele tem que nos mudar por dentro. Tá? É isso que o texto está dizendo para nós. A gente precisa devorar o Evangelho. Devorar o Evangelho significa trazer ele para dentro do nosso coração. E então toda a completude do Evangelho precisa nos transformar de dentro para fora. Deu para entender? Fácil, né? Tranquilo até aqui. Fácil de falar, né? Difícil de fazer. Mas é isso que o texto está dizendo para nós. O Evangelho ele tem que ser interiorizado no coração. Ao o Evangelho estar no coração, então, por causa disso, as nossas atitudes então podem ser exteriorizadas, e as atitudes que são visíveis agora são por meio do Evangelho que está no nosso coração. Tá? Por isso, irmãos, que a palavra de Deus sempre vai trazer para nós esse elemento de que nós precisamos interiorizar o Evangelho. A gente precisa de fato viver o Evangelho, sentir o Evangelho, aprofundar no coração mesmo. O Evangelho ele tem que fazer sentido para as nossas vidas, a gente tem que pôr ele em prática a partir da mudança que ele faz no nosso coração. Tá? Então, toda a Bíblia, ela precisa ser posta em prática por nós, não apenas pela prática, não porque é uma regra, não porque é uma religião, mas ela tem que ser posta em prática porque a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho, nós somos transformados no nosso coração. Eu creio no Evangelho, ele tem que fazer uma mudança aqui, profunda, imensurável, gigantesca, no nosso coração. Deu para entender? Então, é nesse sentido que o texto traz para nós. E agora nós vamos, versículo 9, se não me engano, ou 10? 10? Então vamos ao 10. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, meu estômago ficou amargo. Legal. Vitor, lê para a gente o 11 já, porque ele é a continuação desse texto. Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Legal. Então vamos lá. Quando nós comemos o Evangelho, ou seja, quando a gente coloca o Evangelho por dentro do nosso coração, quando o Evangelho, a palavra de Deus, impacta o nosso coração, então, isso para nós, ele traduz ali para nós como na boca é doce como mel, ou seja, quando eu proclamo o Evangelho, ele é precioso, ele é doce, ele é suave, ele é maravilhoso, é extraordinário. Ele é sensível às nossas necessidades, ele é sensível a nos libertar do poder do pecado. O Evangelho na nossa boca,
ele é extraordinariamente doce, é maravilhoso, esplêndido, extraordinário, miraculoso. Só que quando a gente engole o Evangelho, ele é amargo. Será que você consegue pensar na tradução disso para o literal, para a nossa vida aqui e agora? E é muito simples. O que quer dizer para nós? Irmãos, quando o Evangelho entra em nós, ele causa mudança. E essa mudança é amarga. Porque o Evangelho chega para nós como pecadores. E nós, como pecadores, sempre estamos fazendo alguma coisa relacionada ao pecado. Então vamos pensar um adúltero. O adúltero recebe o Evangelho, ele então engole o Evangelho, traz para dentro de si, para dentro do coração, e aí o que o Evangelho vai dizer para ele? Agora você precisa deixar de ser adúltero. Precisa ter uma transformação na sua vida. A partir do momento que há uma transformação, essa transformação, ela é amarga. Não é fácil mudar. Não é fácil receber o Evangelho e ter que dizer não para o pecado. É isso que o texto está dizendo para nós. O Evangelho chega para nós de um jeito doce. Nós engolimos o Evangelho, então nós temos que mudar. Nós somos transformados. E esta transformação é amarga. Essa transformação é difícil, é desafiadora. Mas a partir do momento que nós permitimos que essa mudança aconteça, a partir do momento que essa mudança de fato acontece e ela é completa nas nossas vidas, então eu também vou proclamar o Evangelho. E o Evangelho é essa dualidade. Ele é amargo por causa do nosso pecado, mas ele é doce por causa da esperança que está em Cristo. A própria verdade do Evangelho, ela é amarga porque nós temos que deixar de fazer um monte de coisa, porque nós temos que mudar um monte de coisa, mas ela também é preciosa porque essa mudança vem conforme a própria ajuda de Cristo que é ministrada por meio da sua própria palavra. Então, o Evangelho, ele é ao mesmo tempo doce, ao mesmo tempo delicioso, mas ele também é amargo por causa das mudanças que ele causa em nós. E aí então, o texto traz para nós o versículo de número 11, onde ele demonstra para nós que nós precisamos pregar o Evangelho. A gente precisa proclamar o Evangelho, falar, explicar o Evangelho. E o Evangelho não pode ser explicado se a gente não falar, irmãos. Tem que falar, tem que proclamar. A gente tem que dizer, Jesus é o único caminho, a única verdade, Jesus é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. A gente tem que proclamar isso. Tem que falar isso, a gente tem que apontar os erros. Isso é pecado. Só que apontar erros, irmãos, é amargo. Traz perseguição para nós. Apontar o erro, apontar o Evangelho, o caminho de Cristo, é amargo, porque as pessoas não querem. Nós mesmos, muitas vezes, não queremos. Nós mesmos, muitas vezes, lutamos contra a proclamação do Evangelho. Nós mesmos lutamos contra a doçura do Evangelho. Nós queremos o amargo. Nós queremos o pecado. Até para nós isso é desafiador. Então imagine para todas as tribos, povos, raças, línguas, nações, reis, o quão amargo deve ser pregar para um rei e ele então precisar sair, né, do seu cargo, não literalmente, né, mas descer da sua autoridade para reconhecer a autoridade de Cristo. Deixar o seu próprio desejo para seguir a vontade de Cristo. Abrir mão da sua vontade pela vontade de Cristo. Isso é amargo, isso é difícil, desafiador. Veja, por exemplo, muitos artistas, né, muitas pessoas influentes que elas falam que creem no Evangelho de Deus, mas elas não deixam as suas práticas antigas. Então elas tentam justificar de várias maneiras, porque é difícil. No nosso coração a gente sabe que tem que deixar, mas é difícil pôr em prática. Só que a gente só consegue pôr em prática a partir do momento que nós cremos em Jesus, porque quem põe em prática nas nossas vidas é o próprio poder de Deus que nos transforma. Não é a nossa força, não é o nosso vigor, não é a nossa esperança, não é a nossa dedicação, mas é o próprio Senhor Jesus que nos transforma
por meio do Evangelho, de fé em fé e de glória em glória. Então nós precisamos pregar o Evangelho. E para nós a pregação do Evangelho é doce como mel. É a própria esperança em forma de palavras. Mas para aqueles que ouvem o Evangelho é amargo. Porque eles precisam, assim como nós precisamos antes, abandonar os nossos próprios desejos, desígnios, vontades. E então precisamos, a partir de agora, viver a vontade de Deus. Viver a partir do Evangelho, a partir da verdade, a partir da vontade, a partir do desígnio, a partir dos desejos de Cristo. Todo crente tem essa mesma dualidade. Nós sabemos que o Evangelho é doce como mel, mas por causa do nosso pecado, ele também é amargo, porque ele pede para que nós abandonemos o pecado, e ele nos dá todas as ferramentas para que a gente abandone o pecado. E se a gente não abandona o pecado, o Espírito Santo de Deus o tempo todo está consumindo o nosso coração, dizendo: você precisa se arrepender, você precisa se arrepender, você precisa se arrepender, você precisa se arrepender, você precisa se arrepender. E essa luta permanece conosco. Tanto para nós que proclamamos o Evangelho, porque para nós o Evangelho proclamado é doce, mas ele traz perseguição, então ele também é amargo. Mas para quem ouve o Evangelho, ele é doce como mel. Mas a luta que ele traz contra o pecado é amarga no estômago. Deu para entender? Foi fácil, né? Então, da minha parte, acabou. E aí, Vitor, eu preciso que você me ajude aí. Se vocês tiverem, irmãos, essa é a hora. Se você tiver alguma pergunta, comentário, algo do gênero, você pode fazer. Eu só vou pedir que você levante sua mão aí, e aí o microfone chega até você. Se não tivermos, daí nós encerramos aí a nossa aula. Hoje foi uma aula até mais simples, né? Mas veja aí, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algo que queira compartilhar? Enquanto isso eu vou tomar uma água se tiver aqui, porque eu estou... Acho que não, Rev. Se nada temos, enquanto eu tomo uma água, eu vou pedir... Vitor, você pode orar pela gente, por favor? Posso. Por favor. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa chuva que cai tão necessária. Muito obrigado por esse tempo que tivemos aqui, ó Deus, de aprendizado e de ensino da Tua palavra, Deus. Muito obrigado por isso. Que o Senhor continue cuidando de nós no dia de hoje, que possamos retornar à Sua casa à noite, ó Pai, para louvar, agradecer e adorar somente ao Teu nome, ó Pai. Fica conosco no dia de hoje. Abençoe também o almoço da comunhão que teremos aqui embaixo também, ó Deus, e que o Senhor cuide de nós no restante desse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos queridos, que assim Deus nos abençoe.